Galera, mais um episódio absurdo de Lord of the Mysteries. E o episódio já começa com aquele professor do Klein recebendo uma entidade e se transformando em algo parecido com um slime. Temos um corte, e vamos acompanhar agora o Klein ajudando a senhora Elizabeth, que veio tentar entender o que tá rolando nos sonhos dela, já que está sendo perseguida por um fantasma. Chegando lá, rola uma luta, e apesar do anime não explicar exatamente o conceito de fantasmas, tudo indica que são Beyonders que já morreram há muito tempo, mas que ainda têm um apego forte demais para partir. E o fantasma em questão é idêntico ao professor do Klein. Os Gaviões Negros levam um artefato chamado Emblema Sagrado do Sol para ajudar na purificação, o que muda totalmente a luta. Logo após a vitória, Klein percebe que aquele objeto é poderoso demais e quase não existe informação sobre ele. Então decide levá-lo até a dimensão da névoa cinzenta, onde tudo que ele pensa pode se tornar realidade. Lá, ele faz a pergunta: do que esse artefato é feito? E a resposta vem: ele foi criado pela Igreja do Sol Flamejante Eterno, que segue o caminho do Sol. Um servo da igreja deu a própria vida junto com um líquido dourado para forjar esse item. Quando Klein encosta nesse líquido, ele entra em combustão. Tudo começa a queimar até que a névoa cinzenta o protege. E isso levanta uma pergunta: será que a névoa é um ser vivo? Porque ela agiu por conta própria. E como se isso não fosse o bastante, Klein percebe que aquele sol que ele viu era uma divindade. E por ter sobrevivido ao contato, ele recebe o Anjo do Branco Puro, o mesmo método usado pela igreja para criar o artefato. E também recebe a sequência do Caminho do Sol, chamada Sem Sombra. Essa sequência é a mais baixa que vimos até agora, uma sequência 4. E além de tudo isso, ele descobre que o líquido dourado é o sangue de um deus. E isso tudo em apenas 12 minutos de episódio. Depois disso, Klein volta para casa e é contatado pelo seu professor Azik, que fala sobre a Ornasis. No meio da conversa, Azik percebe que o comportamento do Klein mudou, e aí percebe que aquele não é o verdadeiro Klein. Mesmo assim, ele continua ajudando. Os dois vão juntos até o castelo do início do episódio, e lá descobrimos que Azik é alguém que segue o caminho do coletor de cadáveres, cuja sequência exata a gente ainda não conhece, mas que parece ser muito baixa, dado o nível de poder que ele possui. Mas isso tem um preço: as pessoas ao seu redor morrem com o tempo. Azik já viveu incontáveis vidas, é um imortal, e em todas elas acabou sozinho. E o fantasma do começo era o filho dele. O menino tinha um laço tão forte com o pai que acabou virando um fantasma. Um detalhe importante: o filho passou por um ritual de supressão de cadáver, ou alguém fez isso com ele, e esse ritual foi violado nos últimos 3 meses. Azik usa um feitiço para tentar descobrir quem foi o responsável, e o feitiço aponta para o Klein. Mas o feitiço falha, e talvez esse seja o ponto mais estranho do episódio, porque tudo indica que foi o Klein mesmo, mas algum ser mais poderoso interferiu. Mas me digam, o que vocês acharam desse episódio?